Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual resenha, tá? Nós iremos ler um trecho de uma resenha, né? Um pequeno trecho de uma resenha, e vocês vão perceber que nesse trecho houve uma exposição de opinião, tá? Alguém expôs a sua opinião. Lembrando que na resenha é colocada a impressão daquele que escreve. Tá? Resenha, o que é resenha? Resenha é um breve comentário crítico ou uma avaliação de uma obra, o assunto, e que deve conter o assunto como ele é abordado. Além das resenhas de obras escritas, como os livros, nós temos também resenhas de filmes, resenhas de shows, seriados e até mesmo de restaurante. Ao longo da atividade, né, a tia vai lendo e vai explicando para vocês, tá? Então, qual a sua opinião sobre o espetáculo? Ao participar dos ensaios, Anita lembrou-se de ter visto em uma das sessões de um jornal uma resenha que dava informações sobre uma peça teatral. Observe abaixo um trecho desse texto e responda ao que se pede. Vamos lá. O Quebra-Nozes como você nunca viu. Neste fim de semana, estreou em São Paulo a peça Um Quebra-Nozes Diferente, que reconta a aclamada peça O Quebra-Nozes com muito bom humor. O espetáculo é composto de músicas animadas e muita dança, sendo diversão garantida para todas as idades, principalmente para as crianças que ainda não conhecem a história. Número 1. Nos jornais, as notícias publicadas não contêm a opinião do autor. No caso do trecho acima, quem escreveu essa resenha expôs o que pensa sobre a peça. Um quebra-nozes diferente? 2. Você acredita que opiniões de outras pessoas sobre um espetáculo podem influenciar a decisão de alguém de assistir ou não? Justifique sua resposta. Será? 3. Além de peças de teatro, quais outros tipos de entretenimento podem ser tema de uma resenha? Assinale com um X. Um filme, uma corrida no parque, um livro, um seriado, um jogo, um show. 4. Por meio da leitura do texto acima, é possível afirmar que a resenha é voltada para qual público? Como você chegou à conclusão? É para quê? Para adulto, para criança? Há poucos dias da estreia do espetáculo, Anita perguntou à mãe se havia alguma resenha da peça Cinderela Lalá publicada. Ela então mostrou-lhe um texto que tinha sido publicado em uma revista. Leia-o a seguir. Página 63, hora da leitura. Aí nós estamos vendo aí, né, Cinderela Moderna. O espetáculo Cinderela Lalá entra em cartaz no Teatro das Crianças a partir do próximo final de semana. Na mais recente adaptação realizada pela companhia Le Plateau du Jour, as autoras e diretoras Alexandra Golic e Carla Candiotto transformam um conto clássico de uma comédia musical com personagens modernizadas. Nessa versão, Cinderela é uma costureira amadora que sonha em ser uma estilista. Entretanto, a jovem começa a enfrentar problemas quando seu pai, um rico empresário, se casa com uma viúva consumista que só pensa em shopping center e roupas de marcas famosas. Para piorar, a madrasta tem duas filhas mimadas e exibidas, que vivem falando que serão atrizes de musical. As irmãs estão sempre dispostas a aprontar com Cinderela e abusar de sua boa vontade. Na cena do encontro com o príncipe, ele se revela um jovem tímido e nem um pouco encantado. As atrizes Bebel Ribeiro, Helena Cerello e Paula Flyban demonstram fôlego se revezando nos papéis e realizando 15 trocas de figurinos e 12 apresentações musicais. O texto bem escrito, as músicas animadas, o figurino cuidadoso e a atenção aos detalhes fazem de Cinderela lá uma das melhores peças da temporada. Aí ele mostra aí a temporada, as apresentações. Agora a hora de explorar o texto. Se nós observarmos esse texto que nós lemos e compararmos com o roteiro teatral, né, de Cinderela Lalá, nós percebemos que eles são um pouco diferentes, né, da maneira contada. Número 1. Anita adorou poder ler um texto que fala sobre a peça, cujos preparativos acompanhou de perto. Dona Ângela comentou com a filha que é comum haver divulgação de espetáculos artísticos e de outras obras de artes por meio de resenhas como aquela. Defina o tipo de texto em que a resenha da peça de teatro se encaixa. Ele é um texto descritivo, ele é um texto informativo, ele é um texto narrativo.
Você se lembra de quais outros textos que também se encaixam nesse tipo textual? Qual ou quais? 2. A mãe de Anita contou para ela que parte das resenhas resumem o conteúdo de peças por meio da apresentação das personagens e dos fatos principais do enredo. Anita decidiu fazer uma lista dos acontecimentos da peça teatral revelados na resenha. Ajude-a completando as frases com características gerais do espetáculo e das personagens, utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos algumas palavras aí, vocês irão completar, tá? De acordo com essas palavras. Página 65. Número 3. Além do resumo de obras, shows, espetáculos, exposições, entre outros, as resenhas também podem conter crítica dos autores do texto. Ou seja, eles podem emitir uma opinião pessoal. No caso da resenha lida, a opinião da autora com relação ao espetáculo foi positiva ou negativa. Justifique sua resposta com trechos do texto. Podemos fazer resenha de livros, seriados, animações, jogos, exposições, entre outros, né? Sabendo que a função da resenha é lida, a resenha lida é divulgar uma peça teatral, cite 2 meios nos quais os leitores podem encontrar esse texto, além das revistas. 5. Anita pesquisou e descobriu outras peças produzidas pela mesma companhia de teatro. Conheço algumas delas. Nós temos aí Rapunzel, Peter Pan e o Wendy, Os Três Porquinhos, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio e Aladim. E ele mostra aí, né, que companhias de teatro são grupos de profissionais que trabalham juntos na montagem de diferentes espetáculos. Muitas companhias se especializam em montar diversas peças do mesmo gênero. Letra A. Qual é a principal semelhança entre a peça Cinderela Lá e os outros espetáculos já apresentados pela companhia de Le Platige du Jour? B. Com base na lista de peças já realizada pela companhia, podemos concluir que ela é especializada em espetáculos voltados para que tipo de público? Infantil ou adulto? 6. Dona Ângela também chamou a atenção de Anita para outras informações presentes na resenha, como local, data e horário das apresentações. Por que você acha que esses dados podem ser importantes para os leitores? 7. Anita percebeu que a resenha tem um título diferente do título da peça teatral que divulga. Relaciona a seguir os títulos aos textos correspondentes. Então, resenha, Cinderela Moderna, roteiro teatral, Cinderela Lalá. 8. Lendo outras resenhas de peças teatrais na revista, Anita percebeu que esses textos sempre apresentam um resumo da peça, um título e informações sobre as apresentações. Numere os itens a seguir na ordem que aparece na resenha Cinderela Moderna. Então, aí tem resumo da peça, título e informações sobre a apresentação. 9. Você percebeu que uma imagem acompanha a resenha? Na sua opinião, qual é a importância dela? Ela serve para quê? Comente com os colegas e professor, nós iremos comentar em nossa aula, tá?